Boa noite, bem-vindos a essa primeira live da série de lives sobre sexualidade consciente e comunhão íntima. Meu nome é Larissa Dolabella. Então, para quem não me conhece, eu sou um monte de coisas ao mesmo tempo. Eu sou aromaterapeuta, fitoterapeuta, eu sou guia de inteligência emocional Bioflow e também há muitos anos eu trabalho com Tantra Sagrado, né? E sou fazendeira, agricultora e especialmente sou mãe. Então eu falo que o meu trabalho é uma junção de todas essas experiências, né? E o nosso tema de hoje, sexualidade consciente e comunhão íntima, ele tem a ver com todas essas experiências de vida, né? Como é que surgiu a ideia dessa série de lives? Ela surgiu no ano passado, numa experiência de mentorias que eu desenvolvi. E como todos os temas são temas de paixão minha, eu desenvolvi mentorias na área de fitoterapia e alimentação natural, na área de aromaterapia, na linha do renascimento, que é a inteligência emocional Bioflow, e também esse tema da sexualidade consciente. E foi maravilhoso trabalhar com esse tema. Não só compartilhar esse tema com algumas pessoas, como também escutar essas pessoas, o que me fez pensar que estava na hora da gente fazer um mergulho mais profundo nesse tema. E por que falar, né, nesse tema, nessas lives? Por que a escolha dessa série? Eu senti muito que existe um anseio geral, não só de nós mulheres, mas também, por incrível que pareça, dos homens, por relacionamentos mais significativos, por comunhões íntimas mais profundas, por um nível de aprofundamento nos relacionamentos. Mas as pessoas também não se perguntam por que isso não está acontecendo, né? Por que a gente não está conseguindo atingir esse nível de profundidade, esse nível de sentido nos nossos relacionamentos? Então, essa série de lives é uma tentativa de buscar respostas para esses anseios e para essas perguntas. Boa noite, Amanda, Alessandra e Patrícia, bem-vindas, Romana querida. Então, a gente, especialmente nós mulheres, temos anseios bem profundos a respeito disso. E o que eu proponho hoje é que a gente se pergunte por que nós não encontramos esses relacionamentos que a gente está buscando, né? Onde que está a chave disso? E conversando com algumas mulheres que fizeram a mentoria, conversando com as minhas amigas, conversando com os amigos, com as pessoas do relacionamento, eu consigo perceber que é exatamente a chave que falta encontrar, é a mesma chave que conecta todos esses tipos de experiências e trabalhos da minha vida, que é uma palavrinha tão importante chamada consciência. E por quê? Porque a gente está sempre esperando que apareça uma pessoa, que apareça uma oportunidade de um relacionamento, né? Que chegue o grande momento, aquela ocasião de a gente viver um relacionamento no nível de intimidade, de profundidade que a gente quer. Só que a grande questão é que para que nós tenhamos a oportunidade de viver uma sexualidade no nível mais profundo e mais sagrado da palavra, a gente precisa juntar essa palavrinha consciência. Isso significa que, para que a gente alcance isso, não adianta esperar do outro, nem esperar da vida. O único caminho é a gente encontrar a nossa própria consciência. Não sei se vocês já ouviram falar essa ideia de que quando o discípulo está pronto, o mestre aparece. No relacionamento, tanto ele afetivo quanto relacionamento sexual, é a mesma coisa. É uma questão de atração energética, de atração vibracional. A gente nunca conseguirá alcançar uma parceria, uma comunhão, enquanto nós não estivermos vibrando, oferecendo aquele nível de consciência e energia que a gente espera receber do outro. Então, na verdade, a grande chave desse tema é que
Sexualidade consciente começa na nossa busca interna, na nossa consciência pessoal. Então, primeiro a gente fala de sexualidade consciente, para depois a gente conseguir vislumbrar a possibilidade de uma comunhão íntima, que seria o quê? Aquela comunhão, uma troca, no mesmo nível, muito especial e profunda, e com um nível de intimidade que a gente busca para nós. Especialmente nós, mulheres, ansiamos muito por intimidade, mas os homens também. Só que a maneira de vivenciar essa dança do masculino e feminino é diferente. Então, se a gente for olhar para o contexto histórico das últimas décadas, as dinâmicas de relacionamento que a gente vive, a gente pode muito simplificar, que a gente veio de décadas de dependência profunda, em que as mulheres eram muito dependentes dos homens, e essa dinâmica não tornou nem nós mulheres, nem homens, nem os casais felizes. Ao longo do tempo, né, essa dinâmica mudou para a busca da independência, né? Todo esse movimento feminista, essa tentativa de compensar muitas décadas de dependência, que não é aqui o objetivo da nossa live entrar nisso, mas fizeram com que nós buscássemos uma independência com muita força, com muita vontade, com muito torpor, mas essa independência também não está trazendo equilíbrio, não está tornando as mulheres intimamente felizes, e nem os homens. E nós já entramos, né? Vamos dizer que nós estamos entrando, alguns países mais modernos, mais evoluídos, com mais vivência disso, outros ainda nem sequer sonham, com uma época de interdependência nos nossos relacionamentos. E essa interdependência que a gente busca, ou seja, nós, mulheres e homens, conseguirmos compartilhar vislumbrar um mesmo horizonte, conseguir encontrarmos juntos o sentido para o relacionamento, mantendo aquela independência do desenvolvimento pessoal tão fundamental, mas ao mesmo tempo compartilhando no mesmo nível essa busca da sexualidade e da intimidade, né? Para isso, a gente precisa voltar para dentro e conquistar a nossa consciência. Por quê? Porque quando a gente pensa na energia da sexualidade, a gente está falando da energia mais forte, o impulso de vida mais contundente que tem. Não existe vida sem um impulso sexual. E essa energia é tão grande, tão intensa, que ela pode nos levar tanto para algo muito especial, muito sublime, quanto para algo muito complicado, né? Uma intensidade muito danosa. E qual que é a diferença? Como que eu saio de uma sexualidade, vamos dizer, animalesca, no nível dos chakras mais básicos, de sobrevivência, da sexualidade como sexo propriamente dito, puro e simples, para uma sexualidade cada vez mais amorosa, para uma tentativa de elevação dessa energia para um nível mais espiritual? É a consciência. Então, o que a gente está propondo nesse trabalho, nessas lives? É compartilhar o como fazer isso. Como que a gente pode conseguir sair do exercício, da vivência da nossa sexualidade nos níveis mais básicos, mais de sobrevivência, dos chakras mais básicos, para trazer essa sexualidade para o nível do coração, da intuição, da consciência e da espiritualidade. Para isso, a gente está construindo um caminho. Né? E o que eu vou compartilhar com vocês é um pouco de como será esse caminho, que o objetivo da live de hoje é exatamente dar esse panorama desse projeto e também falar dos nossos convidados, né? Porque é um assunto tão amplo e tão sublime que eu não usaria falar dele sozinha, mas a nossa ideia é o seguinte: primeiro, para a gente se conhecer e para a gente falar de consciência, nós vamos visitar um pouco esse conceito do Tao, né? O Tao, que a gente conhece muito como símbolo do Yin, do Yang, né? Essa forma que é continuamente auto-equilibrada do Yin e do Yang, ela é o quê? Um princípio de equilíbrio dinâmico essencial que está em tudo, está no planeta, está no universo, está na natureza e também está dentro de nós. E como está dentro de nós, também está nos nossos relacionamentos. Então, como que esse princípio dinâmico essencial tem a ver com essa dança do masculino e do feminino,
né? Quando a gente fala da dinâmica de relacionamento, a gente está falando em que momento que nós estamos vibrando uma energia muito yin ou muito yang. E como que eu vibrando muito yang, eu provoco no meu relacionamento do parceiro uma energia yin. E o contrário também. E como que isso flui ao longo do tempo num mesmo relacionamento. Então a gente vai falar muito sobre o tal. E como que eu tenho que ter a consciência de que esse tal existe em mim o tempo todo. E especialmente nós mulheres, que somos uma dança cósmica de ciclos lunares, de ciclos anuais, de ciclos de setênios, de ciclos de vida, né? E do tal, dessa consciência, a gente começa a sair da consciência universal e partir para a consciência pessoal. Então, não é possível a gente falar de relacionamento sem tomar consciência de como eu, como pessoa, me coloco, me disponho para esse relacionamento. Né? Então, imagina se eu estou numa fase de, vamos dar um exemplo, de profunda carência, de pouco autodesenvolvimento, eu não busco me desenvolver, eu não busco me conhecer, eu sinto que eu não estou em equilíbrio, que a minha vida está meio sem sentido, que eu não estou lá me sentindo muito saudável. Como que neste estado eu posso acreditar que vai chegar um anjo, né? Uma grande luz, um companheiro que vem me salvar, me oferecer, me cuidar da minha carência, me oferecer um grande relacionamento? Isso não existe. O que existe é a gente começar a se conhecer. O que é consciência corporal? Quando eu pratico yoga há muito tempo, durante muitos anos dei aula de yoga, e eu achava que eu tinha consciência corporal. Então, quando eu parava para meditar, eu conseguia relaxar, meditar, conseguia fazer, não só praticar, mas até dar aula, sentindo o meu corpo fluindo com flexibilidade, conseguia fazer vários exercícios respiratórios, então eu tinha um autoconceito de consciência corporal, assim, bem grande. E, na verdade, quando eu fui parar na minha formação de renascimento, da linha do Instituto Bioflow, né, que é uma escola, a escola a qual eu me liguei e pela qual me formei, eu fui entender que o meu nível de consciência corporal era muito, muito precário ainda. Então, a gente vai precisar falar aqui em algum momento sobre isso. O que é, na verdade, a consciência corporal? E nós vamos entender como que nós conhecemos pouco da linguagem do nosso corpo. Como que o tempo todo o nosso corpo grita para nos mostrar onde que está a origem do problema e nós não conseguimos escutar. Então, essa consciência corporal, ela vai nos dar um pouco da noção da origem das nossas emoções, porque as nossas emoções começam no nosso corpo. Na verdade, todos nós temos um conjunto enorme de traumas emocionais que começam desde a nossa concepção, nossa gestação, nascimento e por aí vai, que estão incorporadas profundamente no corpo. E nós nos relacionamos com o mundo, nós nos colocamos diante do outro a partir das nossas dores. Então, enquanto a gente não tem uma noção de quais são essas dores e o que elas nos causam, fica muito difícil da gente ter consciência de como que a gente está repetindo padrões emocionais com o nosso companheiro ou companheira. Então, uma das lives que nós faremos vai ser falar um pouco mais sobre isso. Como que essa consciência, esse conhecimento do corpo, esse ouvir o nosso corpo, muda uma chave que nos faz o quê? Entrar num nível de consciência emocional. Que é o quê? A gente ter uma certa rapidez, fluidez, para sentir quando nós estamos, por exemplo, com raiva. Mas não é assim, eu estou morrendo de raiva, eu sei que eu estou. Não, é num nível mais profundo. Quando a gente está se colocando diante do outro, a partir de uma sensação de medo, ou de raiva, ou de tristeza, de onde veio aquilo? Como que meu estado de raiva mais inconsciente, mais profundo, faz com que eu reaja ao outro de forma sempre intempestiva? Como que o meu estado de tristeza, angústia ou mesmo depressão, que estão escondidos no meu pulmão, num canto assim que ninguém quer olhar, né? Muito menos eu, como que isso faz com que eu crie, reproduza situações de muito apego por medo de abandono e por aí vai. Esse tema é muito profundo e a gente precisa de mais tempo para falar sobre ele.
especialmente entender como que a gente pode conseguir se livrar desses traumas e ressignificar as nossas emoções. Aí sim, quando a gente conquista essa consciência corporal e emocional, eu começo a entender que a minha sexualidade é um espelho dessa consciência. Quando eu estou aberta a me relacionar sexualmente com uma pessoa, eu estou levando comigo todo esse eu, cheio desses traumas, dessas vivências, dessas experiências emocionais. E se isso é muito conturbado, como que eu posso conseguir um relacionamento equilibrado, gente? É quase impossível. Então, esse grande tal, esse equilíbrio, como que ele se manifesta em mim? Através dessa consciência, dessa compreensão. E se eu estou assim, neste momento, como que eu faço para me reequilibrar? E uma vez que eu estou reequilibrada, como que isso interfere positivamente nas minhas relações, né? Uma outra visão que eu gosto muito de trazer é que a gente tem falado muito, especialmente nós mulheres, felizmente, é um tema muito vibrante, pelo menos no meu universo e talvez de muitas de vocês, e também dos homens, principalmente os mais novos, que é a questão do nascimento, a importância da maternidade consciente, essa grande revolução do nascimento, do parto natural, e tudo isso que a gente acredita, pelo qual a gente luta, né? E o renascimento, sem dúvida, nos dá uma base muito profunda da importância disso. Só que antes de falar no nascimento dos nossos filhos, na importância de oferecê-los uma vinda, uma chegada ao mundo com esse nível de amor e de consciência, a gente antes vivenciou a nossa sexualidade de uma forma consciente ou não, que fez com que esse ser viesse ao mundo através de um casal que estava num nível de consciência enquanto relacionamento. Então, falar de sexualidade consciente é falar de uma profundidade de compreensão que é primária, que faz com que a gente se prepare para sermos casais amorosos, capazes de transformar o mundo através da nossa harmonia, né? É uma coisa bem grande. Então, para quem está pronto para enxergar assim, é uma responsabilidade a gente conquistar a sexualidade consciente, para que a gente se proteja e para que a gente possa abrir as portas do coração para receber um relacionamento muito significativo. E por que se proteger? Então, eu escuto muitas mulheres, né? Eu falo de mulheres porque nós mulheres compartilhamos muita intimidade. A gente hoje lida com, infelizmente, com um nível de profundidade e quantidade de mulheres machucadas sexualmente que é muito gritante, né? No Brasil existe um nível, uma quantidade e uma história, um peso tão grande de violência sexual que nós não somos capazes de mensurar, né? Durante os nossos retiros de renascimento, a gente consegue dar de frente com esse problema, a gente percebe o nível de profundidade, o quanto isso está escondido no nosso corpo, o quanto isso precisa ser desvelado para que a gente possa ter um relacionamento afetivo saudável e que seja minimamente feliz, né? Então, quando a gente falar de consciência corporal, nós vamos falar muito sobre isso, e um dos grandes temas dessas lives será, com certeza, a questão da cura sexual, né? A gente tem ferramentas, a gente tem terapias, a gente tem métodos de cura que podem nos abrir uma porta maravilhosa para um universo muito mais promissor, né, para tantas mulheres que têm esse tipo de experiência negativa. E é fundamental que a gente olhe para isso, porque mulheres que foram violentadas, ou mesmo homens também que foram violentados, eles precisam de apoio para que possam conseguir conquistar alegria, prazer no relacionamento, né? Então, não poderíamos deixar de lado esse tema. Esse tema é muito embasado pela nossa experiência da inteligência emocional Bioflow, das técnicas de renascimento. E esse tema começa a nos levar também
para a possibilidade de terapias que são pouco conhecidas das pessoas. Por exemplo, né, um tema que nós vamos trazer com muito carinho e que eu preciso compartilhar é a questão do Tantra sagrado. Então, essa palavra Tantra é muito polêmica, tão polêmica que nas redes sociais a gente não consegue publicar esse nome Tantra, nem o sexualidade, porque apesar de maravilhoso e tão importante, esse tema foi completamente deturpado no nosso país. Não só aqui, mas no Brasil demais. Quando a gente fala desse tema, desse nome, o que a gente escuta é uma referência à pornografia, à superficialidade, sexo grupal, bacanal, tudo o que vocês puderem imaginar. Então, eu não poderia deixar, né, de trazer a importância de desvendar o que é realmente o Tantra sagrado. Quando a gente fala da consciência, que é trazer a nossa energia sexual do segundo chakra, né, dos chakras básicos, para os chakras superiores do corpo, isso significa basicamente o quê? Significa que nós, seres humanos, quando nós deixamos de viver nossa sexualidade nesse nível tão atávico, tão primário, tão animalesco, a gente traz essa energia sexual para onde? Para os chakras superiores, que não são nada mais do que o chakra cardíaco, que é a nossa porta para o amor, né? Então, a gente começa a se comunicar sexualmente através do nível amoroso. A gente começa a desenvolver uma comunicação tântrica, que é como estabelecer um diálogo sensível, amoroso e construtivo nos nossos relacionamentos. Como ainda poder elevar mais essa consciência e energia para que a gente possa se comunicar com o nosso parceiro ou parceira num nível de profundo sexto sentido, profunda intuição, empatia, em nível mais sutil possível, até que a busca mais elevada do Tantra é que essa energia possa percorrer todos esses chakras, todos esses níveis de consciência e alcançar espiritualidade. Isso significa o quê? Isso significa criar a verdadeira comunhão íntima. Por isso esse é o nosso tema último, como objetivo maior. Comunhão íntima significa criar uma comunhão, uma conexão profunda, comungar, vivenciar juntos uma experiência sublime em nível espiritual. Então, esclarecendo, e nós vamos falar muito sobre esse tema, o objetivo do Tantra sagrado é oferecer técnicas, conhecimentos, entendimentos, experiências consigo mesmo através do Tantra branco, experiências junto com o outro, que é o Tantra rosa e o Tantra vermelho, para que possamos juntos elevar essa energia e conquistar essa comunhão íntima mais rápido. Por quê? Existem várias formas de se conseguir espiritualidade, várias formas de autoconhecimento, várias formas de sublimar nossa energia. Só que o que o Tantra escolheu? Ele escolheu essa energia mais forte, mais intensa que existe na natureza, que é a energia sexual, como um caminho intenso e profundo para essa espiritualidade a dois. Então, o que o Tantra promete, claro, é uma troca sexual, sim, só que é uma troca sexual num nível de consciência completamente diferente do que se prega por aí. É o oposto, né? E por isso a gente não fala diretamente sobre Tantra, mas o Tantra permeia todo esse trabalho de sexualidade consciente e comunhão íntima. Ele é o grande veículo, não importa o nome que tenha, para que a gente conquiste isso, né? E a grande chave que as mentorias me ofereceram foi exatamente compreender essa conexão. Como que renascer, né? Que nós vamos explicar melhor, como que é conquistar essa consciência corporal e emocional, me colocar na vida com essa consciência, virou pressuposto básico para que eu consiga atrair um companheiro ou companheira que esteja com a mesma busca, vibrando numa mesma energia, que compreenda, né? Então, a gente pode usar, por exemplo, a referência da eletricidade. A gente não precisa do negativo e do positivo para fazer a luz, né? No Tantra, a gente usa essa simbologia.
A dança do masculino e feminino é essa mesma dança do tal, e também essas duas polaridades energéticas que, quando se conectam, geram luz. Só que essa conexão energética, lembra como eu falei? Eu só consigo me conectar com alguém que está na mesma vibração que eu, na mesma vibração energética. Então, se eu estou galgando níveis de consciência, seja tem caminhos de busca, seja quais forem, mas eu intimamente estou me responsabilizando pelo meu autodesenvolvimento, pela minha busca, pelo que eu anseio, eu já não vou mais me permitir conexões em níveis energéticos muito abaixo. Por quê? Isso é se proteger. Né? Nós precisamos nos proteger do que a gente pode chamar de uma invasão energética negativa, de um relacionamento que me fere, um relacionamento que não me doa nada, só me suga, que me desenergiza, que me desestabiliza, que me entristece. Isso é responsabilidade minha, não é do outro. Quando eu permito que outra pessoa me tire do meu equilíbrio, percebam, eu estou permitindo. Né? Se eu não estivesse consciente, isso, né, aconteceria necessariamente. E eu acho que todos nós, nessa vida, né, de adultos, já tivemos experiências de relacionamento que foram sem conexão, né, em níveis energéticos diferentes, níveis de anseio, níveis de compreensão, e o resultado não foi legal. Né? Para que a gente experiencie algo sublime, algo melhor do que eu já conheço, eu preciso ter essa compreensão de que eu vou atrair uma pessoa, um relacionamento que tenha a mesma vibração que eu tenho neste momento. Então, se eu quero uma comunhão íntima, sublime, espiritual ou profundamente amorosa, com um sentido maior, eu preciso me colocar neste lugar, neste espaço. Né? Eu gosto muito de lembrar, que já aconteceu na minha vida, situações em que nós, por exemplo, mulheres, eu posso falar como mulher, mas conheço homens que também estão vivendo nesse momento essa situação, e que a gente se machuca, tenta um relacionamento, tenta outro, mais do que nunca nesse momento. Muitas pessoas estão ainda numa vibração de independência, que não querem se comprometer, enfim. Então a gente vive muito hoje, a gente vive não, né? Eu não vivo isso mais, mas eu vejo muitas pessoas vivendo essa busca frenética por algo que não encontram e ao mesmo tempo tentam se convencer de que essa liberdade é boa, mas no fundo não é. E aí você fica ali, não, eu vou ficar sozinho mesmo, tá bom assim, e as coisas não caminham. Até que de repente, vamos colocar um exemplo de uma mulher, essa mulher entende que ela vai se cuidar, que agora é hora de, estou portas fechadas, né? Fechei para os relacionamentos, vou fazer um levantamento interno aqui do meu estoque, e vou cuidar para que eu possa me melhorar internamente, me cuidar, sair desse estado de angústia, viver minha vida mais feliz. E aí o que acontece? Quando essa vibração começa a mudar, vamos supor que essa mulher está cuidando da alimentação, que ela está fazendo o trabalho de autoconhecimento, seja quais forem os caminhos, essa energia começa a mudar, esse equilíbrio começa a chegar, essa pessoa começa a se sentir mais inteira, mais feliz, mais de bem com a vida. E aí quando vê, ela parou de procurar. Ela parou de ficar conectada, ligada naquela ideia, prestando atenção nos homens, né, desejando, sentindo carência. E o que acontece? Na hora que a gente se desliga, é exatamente o momento em que aparece o grande amor. Na hora que a gente está tão bem com a gente, que a gente parou de olhar para fora e está aqui vibrando dentro, ligado nos seus objetivos, nos seus hobbies, nos seus projetos, nos seus sonhos de vida, é esse o momento em que chega a parceria. Por quê? Porque a vibração interna mudou, né? E aí eu vibrei num nível mais alto, eu me conectei com algo mais sublime dentro de mim, que é com a minha consciência de quem eu sou, né? Então esse é um processo lindo, a gente sabe na teoria, mas a gente precisa aprender na prática. Então, e depois disso, quando eu falava de cura sexual, vamos falar um pouquinho de algumas ferramentas, né? Porque nós vamos ter convidados especialíssimos para falar desses assuntos e que eu trago com muito carinho, exatamente porque eu dizia que
a constatação, né, que a experiência de renascimento trouxe para mim, ela foi muito intensa, muito contundente com esse tema da demanda por cura sexual, né? Eu acredito que todos nós, seres humanos, todos nós adultos que já tivemos relacionamentos, todos nós precisamos continuar nos curando de feridas emocionais. Então, a cura sexual é para todos, mas muitos de nós precisamos de apoios mais intensos, né, de trabalhos mais direcionados. E recentemente, eu conheci uma grande mulher que trabalha com a jornada dos Yoni Eggs. Tereza, minha querida Tereza, está aqui, chegou na hora certa. Que eu me lembro perfeitamente de um dos cursos de Tantra em que a gente conversou muito sobre os Yoni Eggs e ouvi relatos incríveis da Tereza e de pessoas que conosco comungavam, né, do curso de Tantra, e aquilo nunca deixou de vibrar dentro de mim, né, aquele interesse, por que são os Yoni Eggs, né? Os Yoni Eggs são pedras, né, são ovos, né, por isso eggs, de quartzo e várias outras pedras naturais, e que tem, por sua constituição e por sua cor, níveis, vibrações energéticas distintas. E o que são esses Yoni Eggs? São essas pedras lapidadas em formato de ovos, especialmente para nos oferecerem oportunidade de um trabalho de limpeza energética no que no Tantra chamamos na Yoni, né, que é a vagina. Então, essas pedras, elas são tratadas com um nível de consciência, de carinho, de ritual muito grande, e durante a jornada a gente usa essas pedras durante um período de tempo com uma condução, né, orientação de pessoas preparadas para lidarem com isso, para que a gente tenha a chance de nos curarmos energeticamente com o apoio dessas pedras. Nós vamos então ter aqui nas nossas lives uma convidada muito especial, que vai ser a Renata Vanucci, que ela conduz a jornada dos Yoni Eggs há bastante tempo e que também é consteladora e que vai nos apoiar falando desse tema, de toda a experiência dela com as jornadas. E outra ferramenta importante, falando de Tantra, o Tantra tem uma visão de cura também muito profunda, naturalmente, porque sem essa cura não é possível trabalhar esses níveis mais elevados de espiritualidade. E nós vamos trazer aqui o Arthur Grossi, que é um terapeuta tântrico muito querido, extremamente sensível e amoroso, com muitas formações em várias escolas e que encontrou a base numa linha de Tantra, que também é a minha, e que trabalha com a cura tântrica, que a gente chama, que o Arthur é um Daka. Né? A gente tem os Shivas são Dakas, as Shaktis são Dakinis, e como Shivas e Shaktis, Dakas e Dakinis, trabalham a cura sexual do seu parceiro. E a nossa grande escola de Tantra, que eu não posso deixar de mencionar, é a escola do Ronald Fuchs, né? Nosso grande mestre de Tantra, querido, que nos ensinou e continua ensinando muito sobre o sagrado na sexualidade, como a gente precisa ter profunda consciência, responsabilidade, discernimento, né, com esse tema. E ele também será nosso grande convidado. O Ronald também estará conosco para falar da jornada dele pelo Tantra. Então, eu falo que a gente está sendo abençoado com a chegada dessas três grandes figuras. E a gente pretende, então, ao longo do mês de março, esses horários, né, de terça e quinta, 19h30, estarei eu, eventualmente algum deles quando estiver disponível, mas nós faremos lives aos sábados, especialmente com os convidados. Então, gente, a ideia é a gente ir navegando por esses temas, temos uma sequência, para que a gente possa entregar para vocês um tanto dessa nossa compreensão, dessa nossa vivência no tema, para que mais pessoas possam enxergar horizontes novos dentro dessa temática da sexualidade. A nossa ideia não é ficar aqui um longo período, então eu queria concluir, queria deixar aberto vocês que estão aí, quem quiser compartilhar, perguntar alguma coisa, e também deixar comentários para que a gente possa depois responder.
Eu vou gravar a live e a gente vai poder compartilhar e usar os nossos meios das redes sociais para falar um pouco mais sobre isso, trocar mais ideias, eu poder responder perguntas específicas e pessoais de vocês. Mas eu faço esse grande convite. Esse assunto é importantíssimo, ele é maravilhoso, instigante. Então, compartilhem, se sentirem, né, o chamado para que mais pessoas que estão nesta busca, que querem vivenciar a sexualidade de forma consciente, que querem conhecer essa experiência maravilhosa da comunhão íntima, que venham se juntar a nós nessa jornada, ok? Alguém gostaria de comentar alguma coisa, perguntar alguma coisa, para que a gente possa concluir? Obrigada, Romaninha. Que bom te ver, Tereza, sim, nosso grande mestre Ronald. Vai ser uma alegria imensa compartilhá-lo aqui, né? Então é isso, pessoal. Gratidão imensa pela presença de vocês e seguimos juntos. Quinta-feira teremos mais um pouco. Grande abraço para todos vocês e seguimos aí juntos. Até a próxima. Você não vai deixar para as pessoas perguntarem alguma coisa?